Belém, 5 de outubro de 2012. Este aqui é o Parque da Residência, antiga residência dos governadores do estado do Pará, da cidade de Belém. Vamos gravar mais um vídeo cujo tema é a cabanagem. Estamos pegando algumas imagens antes do início do texto para registrar melhor o cenário muito agradável, o espaço muito belo e também um dos locais importantes do estado do Pará, da região norte do Brasil. Esta é a residência, né? Muitos governadores tiveram ou melhor, no período de suas gestões, habitaram nesta grande residência, né? Estilo antigo, né? De Belém do Pará, casas altas. Na época não havia ar refrigerado. Pisos de madeira de lei. E a temperatura era bastante amenizada, bastante amena. Meu nome é José Roberto Almeida Valle. E hoje a matéria é sobre a cabanagem, movimento importante que ocorreu na região, logo nos primórdios da fundação da cidade de Belém e do estado do Pará. Lembrando que estes vídeos, o principal é o áudio, servindo mais como plano de fundo as imagens ou a imagem. Movimento cabano. No final do século XVIII, as autoridades portuguesas incomodavam-se com as ideias revolucionárias da França, Estados Unidos. As novas doutrinas políticas pregavam liberdade e igualdade entre os mais jovens intelectuais e colocavam em risco a soberania de Portugal. O governador Dom Francisco de Souza Coutinho decretou em julho de 1797 que a partir daquela data
mandou fiscalizar rigorosamente todas as reuniões, fossem elas públicas ou secretas, com isto garantir a ordem social e o prestígio da monarquia. Os temas prediletos dos agitadores eram a causa republicana e a abolição dos escravos. O francês Montesquieu defendia a ideia não se podia mais admitir que um homem ficasse dependente da vontade e capricho de outros homens naqueles tempos iluminados pela razão. Este pensamento, também definido pelo padre francês Luís Zagalo, que esteve no ano 1816 na vila de Cametá. Seu pensamento seduziu alguns jovens intelectuais e parte do clero, incluindo-se Batista Campos. O governo tentou inibir a panfletagem e os discursos taxados de subversivos, mas apesar de todas essas medidas, o pensamento revolucionário conseguiu atravessar fronteiras e motivou o surgimento da imprensa no Pará, divulgando ideias contrárias ao absolutismo português. Nasceu o primeiro jornal denominado O Paraense, no dia 22 de maio de 1822. A Revolução Liberal do Porto, em Portugal, iniciada em agosto de 1820, logo entusiasmou os paraenses que sonhavam com as grandes mudanças políticas e sociais. A Revolução, também chamada de movimento vintista, seduziu o Pará, a Bahia e o Rio de Janeiro, prometendo, no início, uma Constituição onde estariam garantidos os direitos plenos da cidadania. Formada a Assembleia Constituinte em Portugal, logo trataram os portugueses de isolar a província do Grão-Pará do resto do Brasil, estabelecendo em seguida uma junta de governo provisório em setembro de 1821. As Cortes Constituintes dão mais um golpe sobre os paraenses, determinando que somente ocupariam cargos políticos autoridades que fossem portuguesas. Essa nova postura do movimento vintista, totalmente contrária aos princípios liberais, alimentava a ideia de manter vivo o antigo pacto colonial e hostilizava qualquer proposta nacionalista dos brasileiros. Com a direção do cônego Batista Campos, o jornal O Paraense expressou um único objetivo: a independência do Brasil. Entusiasmado com a ideia de uma nova nação, Padre Batista Campos utilizou seu jornal publicando o Manifesto de Dom Pedro I, no qual pedia a todos união em torno do recém-criado Império. Essa atitude ousada abalou a estrutura política do Pará e provocou a ira do brigadeiro José Maria de Moura, que se mantinha no poder, controlando as armas, mesmo sem ter autorização do rei de Portugal.
A intolerância do brigadeiro, conhecida por todos, acabou tomando imediatamente maiores proporções, prendendo finalmente Batista Campos na cadeia pública durante 13 dias. O padre era seu maior opositor. Os paraenses, não conformados com os rumos da política, reagiram rapidamente. Elegeram para a Câmara Municipal maior número de brasileiros, esmagando, assim, o Partido dos Portugueses fixados no Pará. Mas, apesar da vitória esmagadora nas eleições municipais, o brigadeiro José Maria de Moura se mantinha inflexível. Tratou logo em seguida de criar uma guarda cívica voluntária de cavalaria da cidade para impedir o avanço das ideias nacionalistas. Ao mesmo tempo, reutilizou a gráfica do jornal O Paraense, já extinto, lançando o jornal Luso Paraense, também contrário à causa nacionalista. Na vila de Muaná, localizada na ilha de Marajó, também não foi diferente. O povo levantou as armas e proclamou a tão desejada independência em maio de 1823, sob liderança de 200 homens. Depois de vencidos, os líderes revolucionários foram levados para Belém e deportados para Lisboa. Com tanta resistência promovida pelos portugueses, ficou difícil para o imperador Dom Pedro I encontrar uma solução pacífica e diplomática. Enviou o comandante inglês John Grenfell para, então, impor a bandeira imperial no Palácio do Governo. Ao chegar na Baía do Guajará, no dia 11 de agosto de 1823, o comandante Grenfell reconheceu que os portugueses possuíam muitos armamentos. Para desarmar as autoridades que se mantinham fiéis à coroa de Portugal, Grenfell arquitetou um plano mentiroso. Comunicou que estava trazendo uma poderosa esquadra capaz de bombardear e destruir boa parte da capital paraense. A notícia recebida pelas autoridades civis, militares e eclesiásticas provocou enorme divergência, alguns contra, outros a favor do reconhecimento do Império Brasileiro. Os portugueses, como o brigadeiro José Maria Moura, se mostravam resistentes e pretendiam enfrentar todas as embarcações do comandante inglês, independente de qualquer ameaça. A polêmica foi resolvida através de uma votação fechada no Palácio do Governo, resultando finalmente na adesão do Pará ao novo regime imperial, comemorada no dia 15 de agosto. Alguns dias depois, o plano de Grenfell foi desmascarado. Os adversários logo buscavam vingança.
e tentaram assassinar na noite de 21 de agosto o ódio contra o comandante inglês voltou novamente em cena quando era comemorado o aniversário de nascimento do imperador Dom Pedro I. No dia 12 de outubro de 1823, começaram as manifestações populares contra a recém-instalada Junta Provisória, acusada de manter no poder os comerciantes e latifundiários portugueses. O cônego Batista Campos ainda tentou evitar que alguns conflitos assumissem características violentas, mas acabou sendo acusado por Grenfell como mais outro agitador político. Sem controle, os revoltosos invadiram as residências dos portugueses e saquearam suas casas comerciais, espalhando pela cidade velha pânico e terror. Na noite do dia 16, novamente houve grande agitação, agregando mais de 1000 pessoas, incluindo bêbados e ativistas. Ao comandante inglês só caberia, portanto, uma única atitude: reprimir com armas o que estava colocando em risco a segurança pública. No dia seguinte, frente ao Palácio do Governo, deixou claro que não estava mais disposto a ver agitações políticas pelas ruas da cidade e executou seu plano. Foi escolhendo de modo aleatório portugueses e marinheiros supostamente envolvidos com o episódio da noite anterior e sem qualquer formalidade executaram friamente 5 indivíduos, amarrando ainda à boca de um canhão aceso o padre Batista Campos. Mas antes que o pior acontecesse, alguns membros da Junta Provisória interferiram e recomendaram a Grenfell enviar o suposto criminoso para o Rio de Janeiro, onde certamente seria processado e julgado. Grenfell recuou e soltou Batista Campos a tempo. Não satisfeito com a execução de alguns poucos indivíduos, o comandante inglês ordenou que 256 homens suspeitos fossem aprisionados no Brigue Palhaço, que estava sob comando do tenente Joaquim Lúcio de Azevedo. O comandante Grenfell foi prontamente atendido. Os indivíduos foram todos jogados para dentro do porão do Brigue Palhaço e lá deveriam ficar por tempo indeterminado. Bastaram, no entanto, algumas horas para que os prisioneiros começassem a gritar, implorando água limpa e espaço para respirar. A gritaria que rasgava o silêncio da noite foi considerado pelos soldados como mais outra perigosa baderna. Pretendendo calar aquela gritaria toda, os soldados logo agiram energicamente. Lançaram para dentro do porão cal virgem e aniquilaram de vez a maior parte dos rebeldes. Em poucas horas morreram
252 indivíduos asfixiados. O presidente, tenente-coronel José Machado de Oliveira, sob clima da disputa partidária, acabou sendo demitido do cargo depois de uma intensa luta armada em que morreram dezenas de pessoas. Foi substituído em dezembro de 1833 pelo presidente Bernardo Lobo de Souza, que da mesma forma pretendia reorganizar as instituições paraenses. Com esse propósito, Lobo de Souza reprimiu os agitadores e apagou inúmeras rebeliões com mortes desnecessárias. A imprensa de oposição não ficou de fora e muitas vezes foi abalada pela perseguição ferrenha do novo presidente da província. Nesta época, Batista Campos teve de fugir da morte por estar publicando o jornal Sentinela Maranhense na Guarita do Pará, juntamente com Lavor Papagaio. A morte súbita do cônego Batista Campos, anunciada no dia 31 de dezembro de 1834, na vila de Barcarena, iria precipitar ainda mais a insatisfação reinante naquele tempo. A morte do padre, causada pelo corte acidental de uma espinha quando fazia sua barba, foi interpretada propositalmente de outra maneira. O irresponsável pelo triste acontecimento, segundo a opinião popular, teria sido Bernardo de Souza, que nas últimas 2 semanas promovia uma furiosa perseguição. A invasão dos cabanos ao Palácio do Governo, fato ocorrido no dia 7 de janeiro de 1835, levantava, portanto, uma nova bandeira, com lideranças até então marginalizadas pelos portugueses e conservadores. Era tempo de democracia. Lobo de Souza não tinha mais escapatória. Decidiu encontrar a sorte enfrentando o movimento revolucionário. Dirigiu-se ao Palácio do Governo, ainda de madrugada, e tentou imediatamente iludir os revoltosos dizendo as seguintes palavras: meus patrícios, se a pátria está em perigo, aqui tendes mais um soldado para defendê-la. Dizendo estas palavras, Lobo de Souza conseguiu entrar no palácio, não sendo reconhecido pelos cabanos que vinham do interior. Dando alguns passos a mais, encontrou o rebelde Domingos Onça, sendo de imediato reconhecido. Aí está o malhado, gritou eufórico o cabana, ao mesmo tempo em que apontava a espingarda contra o presidente, e em segundos seu corpo já rolava pela escadaria do palácio. O novo presidente, Félix Clemente Malcher, o modesto fazendeiro, logo quando assumiu o controle da província do Grão-Pará,
jurou manter a liberdade da imprensa e prometeu fidelidade ao Império Brasileiro. Félix considerava desnecessária, a partir de então, que o povo continuasse armado pela capital. Pediu a todos os cabanos que retornassem às suas cidades e lá aguardassem as mudanças naturais da Revolução. Mas a resposta não agradou, e os cabanos resistiram. O clima de guerra não seria desfeito tão rapidamente, pensavam os opositores. A cabanagem, afinal, já começava com muitas incertezas. A imprensa voltou a desempenhar seu papel com panfletos acusando Félix Malcher de traidor, junto ao Partido dos Portugueses. O movimento cabano se dividia diante de tantas pressões e Malcher foi deposto. Reagiu militarmente, mantendo durante alguns dias intenso combate armado contra as tropas de Francisco Vinagre, seu companheiro de revolução. Depois de arrasado o primeiro presidente cabano, pôde Francisco Vinagre assumir finalmente o controle da cabanagem. Assumiu pregando um discurso mais agressivo, afirmando com a determinação que ia manter nossa província separada do resto do Brasil até Dom Pedro II atingir sua maioridade. O assassinato de Malcher, executado pelo rebelde Quintiliano Barbosa em fevereiro de 1835, aumentou ainda mais o clima de rivalidade e disputa partidária dentro do movimento. O segundo governo cabano, representado pelo lavrador Francisco Vinagre, em poucos meses mudava de opinião. Logo demonstrou publicamente sua vontade de entregar o poder para o presidente Manuel Jorge Rodrigues, enviado pela regência do Império em julho de 1835. O governo prometeu não perseguir os rebeldes. Enquanto isso, o presidente legal armava seu plano. Criou uma guarda voluntária para então reprimir e castigar os rebeldes. Vinagre foi perseguido e preso. A reação por parte dos cabanos foi sentida rapidamente. Em agosto de 1835, eles invadem Belém e arrasam as tropas legais. O terceiro líder, Eduardo Nogueira, o Angelim, com apenas 21 anos de idade, deveria manter, portanto, os princípios revolucionários pregados originalmente pelo cônego Batista Campos. Durante seu governo, criou novas unidades de tropas e até organizou uma polícia secreta para evitar qualquer desvio cabano. No interior, a cabanagem estava completamente retalhada por divergências ideológicas. Angelim recuou no dia 13 de maio de 1836, permitiu que desembarcasse em Belém as tropas enviadas pelo poder central do Rio de Janeiro, deixando assim a cabanagem solta e comandada por outras lideranças populares. E quando menos se esperava,
Eduardo Angelim foi preso e remetido para a capital do Império. Por isso, o novo presidente legal da província, Soares Andréia, iniciava a mais cruel das perseguições já registradas pela história. Prendeu, condenou, torturou e executou sem piedade os rebeldes, atingindo números surpreendentes, superior a 20.000 cabanos mortos. No ano de 1840, por exemplo, o então presidente João Miranda registrou um ambiente de tranquilidade dominante em todos os cantos da Amazônia, destacando a indústria e o comércio. Naquele mesmo ano, decreto de anistia oferecia uma chance final para os cabanos. Deveriam, a partir de agosto de 1840, entregar as armas e pedir perdão às autoridades. O decreto foi recebido com alívio pelos cabanos, que ficaram livres das expedições assassinadas criadas em certo momento pelo ex-presidente Soares Andréia. A cabanagem foi se esvaziando e ficando assim para trás, com suas lendas e atrocidades. O sonho de construir uma nova sociedade